Pessoal, então aí vamos continuar a nossa aula, né? A gente discutiu na última aula a relação do CPK com o CP e a gente estava vendo essa figura aqui, né? Que mostra que mesmo valores bons de CP, eles podem não representar bons valores de CPK, tá? Então a gente com isso começa a enxergar que existe um problema aí, né? Na avaliação dos nossos processos. Tá? Então, o CPK vai fazer essa análise que permite a gente enxergar se o nosso valor está fora ou se ele está dentro, né, tá próximo da média, né, do valor central. Porém, o CPK ele tem um problema. Tá? Então, o que acontece? O CPK, se a gente olhar o valor como de maneira simples, né? Vamos colocar aqui que a gente fica mais claro, né? Se a gente enxergar isso dentro do gráfico, né? Então, quando a gente olha um gráfico desse tipo, a gente vai ver aqui, ó, o processo A, né? Desse lado, essa curva aqui, onde você tem um valor de CP, né? Igual a 1 e o CPK também igual a 1, ou seja, ele está perfeitamente centralizado e os limites superiores e inferiores aí eles estão equidistantes, né? Eles são iguais ao valor do desvio padrão, né? Dos três desvios padrão que a gente está trabalhando aí, tá? Quando a gente olha o processo B, a gente tem um CP igual a 2, ou seja, né? O desvio padrão aqui ele tem metade só da área do desvio padrão sendo ocupado nessa relação do limite inferior e limite superior estimados, né? De especificação, e com isso a gente vê que o CPK é 1. Tá? Então você tem um CP que é bom, um CPK que é ruim. Tá? E então a gente começa a ver que esse CPK de 1 ele também não é bem aquilo que a gente consegue enxergar tão bem. Os dois valores têm o mesmo CPK, mas eles representam coisas diferentes. Tá? A partir disso, a gente começa a trabalhar com um outro parâmetro, né, que é o tal desse valor que a gente chama de CPM. Tá? O que o CPM representa? Bom, primeiro, esse valor aí, né, ele foi criado, que foi sugerido por esse autor, o Chan, em 1988, só para a gente ter uma ideia que é um valor que, comparativamente, né, o que a gente viu de controle estatístico de processo, né, nascendo lá em 1920, é um processo, é um cálculo muito mais recente, né, mas ainda assim não é uma coisa tão nova, tá? Então o que acontece com o CPM? O CPM ele vai levar em consideração alguns atributos, alguns parâmetros aqui, tá? Isso aqui seria o valor ideal de CPM, a gente já vai chegar nisso daqui a pouquinho, tá? Então ele vai trabalhar com o limite superior de especificação, o limite inferior de especificação, mais 6 vezes esse cálculo aqui, que a gente tem alguns parâmetros que a gente não vai nem precisar discutir nesse momento, tá? Porque a gente vai trabalhar com esta equação, na verdade, a gente vai trabalhar com uma estimativa do valor do CPM, tá? Então, quando a gente pega isso, o que a gente quer dizer é... Desculpa. Tá? Nossa senhora, tá ruim na garganta aqui. Tá? Bom, então a gente vai trabalhar, né, na verdade, com esta equação aqui. Tá? Mas por que eu coloquei esse valor? Porque eu queria mostrar para vocês que o CPK está levando em consideração, tá, o valor médio, né, dos limites superior e inferior de especificação. Tá? Então ele está considerando esse valor T aqui, que seria uma centralização, um valor central, né, para o nosso processo. Tá? A gente vai calcular esse valor do CPM e aí eu quero explicar uma coisa para vocês que isso é muito importante. Eu falei isso para vocês nas aulas anteriores, mas a gente tem, né, uma situação onde o valor que a gente está calculando ele é sempre uma estimativa. Por que eu estou reforçando isso? Porque ele é uma estimativa, porque a gente não tem, né, o valor para toda
a população, a gente está trabalhando com uma amostragem. E a nossa amostragem pode ser grande ou pode ser pequena. Então lembra que eu falei para vocês, a gente chama de desvio padrão esse valor de S, mas a rigor ele é a estimativa do desvio padrão. Ele não é um desvio padrão verdadeiro, tá? Então, como a gente vai trabalhar com a estimativa do desvio padrão, a gente vai chamar esse valor, né, de uma estimativa do valor de CPM, tá? Ou seja, um valor, uma estimativa da capacidade aí média do nosso processo, vamos chamar assim, tá? Então aí a gente vai ter esse modelo que a gente está então discutindo matematicamente, tá? Esse parâmetro de V, né, esse parâmetro chamado V mesmo, tá? Ele não tem outro nome por conta disso, mas a gente vai ver que ele correlaciona o x barra, que é a nossa média, tá? Então o x barra ele é a média. Sempre que vocês verem essas barras em cima de números, elas representam a média, tá? O x barra está representando então a nossa média, ok? E os outros valores que a gente tem aí, ai meu Deus, caramba, minha garganta, tá? O valor de t é aquele valor que a gente encontrou anteriormente, né? Então, o valor de t que a gente vai ter aqui é a diferença, né? É o ponto central, na verdade, o ponto central, tá? E o valor da estimativa do desvio padrão. Então, a gente vai ter aqui o valor que a gente acabou de encontrar, né, como t, a estimativa do desvio padrão e a média. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui, por exemplo, se o meu valor é centralizado? A minha barra, né, o x barra, a minha média, ele vai ser igual, né, a limite inferior e limite superior ao valor do t, né, porque o valor do t, como a gente viu, ele é a diferença do superior menos o inferior. Então, se a minha média é centralizada, ela vai ser igual ao t. Então, quando eu coloco aqui, o meu x barra menos t vai dar zero. E aí o meu CPM vai ser igual ao CP dividido pela raiz quadrada de 1. Então, isso aqui vai ser CPM igual a CP. Tá? Então, a gente vai ter um valor que se iguala o que é o que a gente espera quando o valor é centralizado. Beleza? Então, a gente tem isso aí. Tá? Então, vamos considerar então que esteja tá correto dentro do ponto de vista do que a gente está considerando aí. Tá? Bom, então vamos continuar aqui. Então, a partir disso, né, como eu disse para vocês, se eu tenho um CP, tá? M. Então, se eu peguei aqui, ó, CP M igual ao CP, o que isso significa? Como eu disse para vocês, que este valor de T é igual ao valor do x barra, tá? Independente do desvio padrão. Tá? Então, como consequência, ele vai ser igual ao meu CPM, o meu CPK e o meu CP, ou seja, a média é igual ao valor do T. Tá? O meu CPM ele vai tender a zero toda vez que a minha diferença, né, x barra menos t, tender a infinito. Quando que isso vai acontecer? Bom, muito difícil isso acontecer, muito improvável isso acontecer. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, conforme eu vou aumentando essa diferença, né, o meu valor no denominador ele aumenta, porque eu estou fazendo ali uma soma, né, de 1 mais um valor elevado ao quadrado. Então, se o meu desvio padrão cai e o meu valor aumenta em cima, o meu valor de V vai subindo cada vez mais. Então é interessante, né, que a gente começa a encontrar um valor que vai sofrendo essa modificação conforme essas relações. Tá? E aí tem um quesito bastante interessante. Tá? Porque a minha estimativa de desvio padrão, conforme vai diminuindo, aumenta meu valor do V. Tá? E esse V, por sua vez, vai diminuir o valor do CP. Tá? Vai diminuir a capacidade do meu processo. Assim, vai diminuir a capacidade, desculpa, do meu CPM, né? Porque o CPM vai ser o resultado do CP estimado sobre esse valor aqui maior. Tá? Então, quando a gente vai fazer esse valor do cálculo do CPM, ficou claro aí para vocês como a gente vai fazer. Tá? De novo, este valor aqui, para que fique claro para vocês, vou reforçar novamente,
vocês vão cansar com isso, ele é uma estimativa, tá? Porque a gente trabalha com a estimativa do desvio padrão, ok? Isso tem que estar claro. Por isso que tem um acento circunflexo, um chapéuzinho aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter que trabalhar com outro conceito agora, tá? Um conceito de intervalo de confiança. Toda vez que a gente trabalha com espaço amostral, a gente tem que saber se o nosso espaço amostral é válido dentro do universo que a gente está considerando, tá? Então, a gente vai fazer uma análise de população, tá? E vai determinar um intervalo de confiança para um determinado valor. Então, vamos supor que o nosso valor ele vai ser definido como 1 menos alfa, tá? Então, se o meu valor de alfa da minha confiança é 5%, eu vou considerar, então, que o meu intervalo de confiança é 95%, tá? E aí eu vou chegar lá com isso com vocês daqui a pouquinho, tá? Para os valores de CP, CPK e CP, ok? CPM. Vamos começar aqui pelo CP, tá? Isso aqui é a equação, tem lá no livro do Montgomery, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, entender melhor como isso funciona. Mas eu queria só mostrar para vocês que existe aí um valor estatístico aproximado, tá? Então, de novo, a gente tem um cenário onde o nosso valor da estimativa do CP, tá? E o nosso valor da estimativa do CP, eles vão depender de quem? Eles vão depender de uma variável que a gente vai considerar, que é, bom, primeiramente, qual que é a característica de distribuição do nosso processo? Então, a gente acredita que o nosso processo tem uma distribuição de amostragem como uma amostra normal, desculpa, um comportamento de distribuição normal. Então, a gente vai partir desse princípio. E a partir daí, a gente vai buscar um parâmetro, que é o Q quadrado, tá? Mas esse Q quadrado considerando que eu tenho um intervalo de confiança de 1 menos alfa, então se meu alfa é 5%, 1 menos alfa dividido por 2, tá? Então vou considerar que o Q quadrado é para 2, né? O Q quadrado, desculpa, é para 1 menos alfa dividido por 2. Então 1 menos 0,025, tá? Porque isso aqui está em percentual. Seria 100 menos 5 dividido 100 menos 2,5 dividido por 100, tá? Porque é 1 menos o valor absoluto um valor não percentual, né? Então, se é 5%, é 0,05 dividido por 2, 0,025, e a gente vai ter um valor, então, que vai ser 0,975, tá? E da mesma forma vai ser aqui, vai ser o alfa dividido por 2, então vai ser 0,025, tá? E o intervalo aqui, o nosso grau de liberdade, né? O grau de liberdade sempre vai ser dado, então, pelo valor da amostra, da amostragem, que é n, menos 1. Tá? Então, como eu falei, expliquei para vocês, né? Se eu vou calcular uma variável estatística qualquer, então vamos supor que eu tenho um número de análises que eu estou fazendo no laboratório. Tá? E eu fui lá e fiz um número de repetições, por exemplo, 3 repetições. 3 repetições é o mínimo que a gente consegue fazer, o que a gente deveria fazer para fazer qualquer cálculo nesse universo. Tá? Por quê? O que a gente consegue calcular com 3 valores? Com 3 valores a gente consegue calcular, a gente tem grau de liberdade suficiente, como a gente diz, para calcular 2 parâmetros estatísticos. Um deles seria a média, e o segundo parâmetro seria uma estimativa de desvio padrão, um S. Tá? Então a gente tem aí que trabalhar com esses atributos, e de novo, né, a gente tem aqui embaixo o N-1, que são os nossos graus de liberdade. Então o que essa equação vai dizer para mim é o quanto na verdade o meu CP é. Tá? Então se eu colocar, por exemplo, um intervalo de 5%, então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse cenário aqui. Tá? Eu tenho um processo onde eu tenho um limite superior de especificação de 62 e um limite inferior de especificação de 38. Ele é muito amplo, tá? Muito amplo. Mas é um exemplo didático, então vamos considerar trabalhar com ele assim. Tá? Dentro desse nosso intervalo, a gente tem um cenário onde o limite superior, limite inferior, e eu tenho um espaço amostral, né? Que foi dado como 20, ok? Isso é muito, isso é pouco? Isso é pouco, tá?
E aí a gente tem uma estimativa de padrão de 1,75, tá? Então, a partir desses atributos, eu fui lá na minha equação, né? Calculei o meu CP, né? Desculpa, cadê? Calculei o meu CP. CPS, não. Calculei o meu CP, tá? Limite superior de especificação, menos o limite inferior de especificação. Veio 6 vezes o meu sigma para ter o CP, mas eu não tenho sigma, eu tenho o S, tá? Então, vou usar o meu C, chapeuzinho P, ok? Então, vou colocar LSE menos LIE, 6 vezes S para encontrar a estimativa, tá? Então, eu vou lá, né, para encontrar a minha estimativa, tá? Então, 62, limite superior, menos o limite inferior, 6 vezes o S, tá? C, chapeuzinho P, tá? CP estimado. Me trouxe um valor de 2,29. E aí, tá bom ou tá ruim? Uai, tá bom, não tá? Tá bom, 2,29, o CP é bastante alto, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com intervalo de confiança que eu quero ver se ele é confiável 95% das vezes, tá? Eu preciso saber se sempre que eu ver esse valor ele vai ser de fato confiável. Eu vou usar esse intervalo de confiança de 95%. Então eu vou lá buscar esse valor. Como é que eu acho esse valor do Qi quadrado? Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou lá buscar uma tabela de percentis de Qi, distribuição de Qi quadrado com graus de liberdade. Tá? Então a minha tabela está aqui. Ó. Quantos graus de liberdade eu tenho? Né? Eu tenho, como eu disse para vocês, o número de graus de liberdade que é igual a n menos 1. Tá? Então eu tenho 19 graus de liberdade. Tá? Então, eu estou trabalhando nesta linha da tabela. Tá? O valor que eu estou buscando é Qi quadrado, né, do valor de x, de alfa, dividido por 2. Se o meu alfa é 0,05, né, eu vou ter o valor de Qi quadrado para 1 menos 0,025, ou seja, 975, que está aqui, tá? Esse valor aqui. Então, vou encontrar esse valor aqui embaixo, que eu vou marcar com o meu grifa-texto aqui, ó, né, ó, 32,9, tá? E da mesma maneira para o Qi quadrado do alfa, tá? É de 1 menos alfa sobre 2 e do alfa sobre 2, tá? Que vai dar 8,91, ok? Então, eu tenho aqui os dois valores, tá? Então, vamos escrever lá, ó. Eu tenho um valor de Qi quadrado como sendo 32,9, 1 menos alfa sobre 2 e 8,91 do alfa sobre 2, tá? Então, aí, né, a gente vai encontrar o nosso valor como sendo, né, eu vou fazer as substituições, então eu vou ter que, vai ser o Qi quadrado, né, que a gente achou, 32,9. Opa, desculpa. Vamos lá, deixa eu achar o valor certinho aqui. Oxi. Isso, né? 8,91, tá? E 32,9, tá? Então, com isso, a gente vai encontrar o valor que a gente está vendo aí, né? Que os meus dados, né? O meu intervalo de confiança, né? Me diz que os valores podem ser, tá?
podem estar, né, entre o 1,57, tá, e 3,01. Então, isso aqui que a gente está vendo significa o quê? Que toda vez que eu calculo meu CP estimado em 2,29, existe qualquer valor aqui, ó, entre 1,57 e 3,01 representam então a mesma coisa que o 2,29, tá? Porque é uma estimativa, tá? Ele não pode ser considerado algo diferente disso, tá? Esse intervalo de confiança é bastante amplo, tá? A gente está falando essencialmente o dobro, vai, é de 1,5 para até 3. Então assim, é um valor bastante alto, tá? Mas isso acontece por quê? Isso acontece porque o desvio, a estimativa do desvio padrão, né, ela é grande também, tá? E o espaço amostral é pequeno. A gente pegou um número de amostras relativamente pequeno. A gente pegou 20 amostras, não é um número grande de amostras, tá? Então, aí isso tudo traz como resultado essa variabilidade aí que é grande, tá? Então, o intervalo de confiança ficou uma faixa meio grande. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer, né? O CP aí de 1,57 ou entre 3, ele está acima de 1, né? Então, a gente não pode dizer que necessariamente é uma coisa ruim, tá? Mas a variabilidade está sendo alta, ok? Então a gente tem uma variação alta e o intervalo de confiança ficou amplo. Se a gente aumentar o espaço amostral, esse intervalo de confiança diminui, tá? Então, como eu disse para vocês, o intervalo de confiança ele é amplo, ele é largo, né? Mas isso como consequência a gente vai ter aí uma possibilidade de erros da estimativa do CP, tá? Então esse é o ponto principal. Uma vez que a gente está trabalhando com uma limitação de espaço amostral n, eu vou resolver isso aumentando o espaço amostral. Vou pegar mais amostras e mais amostras e mais amostras e com isso eu consigo reduzir esse efeito aí de variabilidade do intervalo de confiança, tá? Então isso que a gente fez aqui vale para o CP. Então a gente vai usar a tabela de Qi quadrado. Essas tabelas eu vou deixar disponível para vocês, não se preocupem, tá? Elas têm em qualquer livro de estatística, né? A gente vai ver isso aqui são os valores de percentil Qi quadrado para distribuição com graus de liberdade aqui. Tá? Então a gente vai ter esses dados que estão colocados aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Continuar aqui a nossa análise. Tá? Se a gente continuar fazendo essa avaliação, a gente vai ter que fazê-la para o CPK também. Tá? E aí que a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque a nossa equação do CPK, olha como ela é esquisitona, ela é bizarra. Tá? Ela é uma equação grande, difícil de sua resolução, não é, mas ela é uma equação longa. Nada que uma planilha de Excel não resolva para a gente, mas obviamente alguns parâmetros a gente tem que buscar ainda manualmente. Tá? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? A gente vai ver que eu tenho o valor da estimativa do CPK, da mesma maneira que a gente fez, né? Anteriormente, a estimativa do CP, aqui é a estimativa do CPK. Eu vou ter um valor que é Z, né? Esse valor de Z, o que ele representa? O valor de Z ele representa um acumulado, né, de uma distribuição normal. A gente vai buscar isso numa tabela, tá? Então, o Z referente ao valor de alfa dividido por 2, da mesma maneira que a gente fez para o anterior, tá? Então, aqui, né, a gente vai trabalhar com esse cenário aqui, onde a gente vai ter 9 vezes o número de amostras, tá? Vezes a estimativa do CPK ao quadrado. E aí você vê que a gente tem 1 menos esse valor do Z, e aqui a gente vai ter 1 mais o valor do Z. Então, esse aqui é o valor mínimo que a gente vai ter, e esse aqui seria o cálculo do valor máximo. O CPK vai estar entre esses dois intervalos, tá? E a gente vai então pegar entre esses dois intervalos aí que a gente tem. Desculpa, deixa eu pegar aqui, tá? Então este intervalo aqui ele representa o valor mínimo e esse aqui representa o valor máximo do CPK, tá? Eu vou lá buscar a minha tabela. Então, meu Deus, uma tabela. Sim, temos mais uma tabela. Tá?
Então, a minha outra tabela, né, que é a minha tabela de distribuição normal padrão acumulada, ela é um pouco mais esquisita de usar, tá? Vou ser bastante sincero com vocês. Então, a gente tem ali, né, o valor que a gente vai estar buscando, que é, então, né? Ele representa aqui. Espera um pouquinho que eu adiantei aqui antes da hora. A gente tem 1 menos alfa, tá? 1 menos alfa. Quanto que é o alfa? Ah, é 5%. Tá? Desculpa, 1 menos alfa sobre 2. Então, da mesma maneira, né, o nosso valor de vai ser 0,975. Tá? Então, eu vou ali na minha tabelinha e vou procurar. Essa tabela que eu estava falando para vocês, ela é estranha por a maneira que a gente usa ela, tá? Então eu vou procurar aqui no meio da minha tabela o valor de 975. Acharam? Ó, tá aqui, tá? 975. Deixa eu pegar aqui, fazer uma marca no 975, ele está aqui. Achei, tá? 975, tá? A partir daqui, então, eu vou procurar um valor na minha coluna, na minha linha aqui, ó, dá 1,9 e eu vou achar um valor na minha coluna, tá? Que dá 0,06, tá? Então, ó, 0,975, 0,06 e 1,9. Eu vou somar esses dois valores de Z, tá? Eu tenho um Z aqui e esse valor aqui também é Z. Então, eu somo os dois valores de Z, tá? Então, vai ser 1,9 mais 0,06, que vai dar para a gente o valor de 1,96. Tá? Então, a gente vai chegar aqui e substituir o valor na nossa equação, né? O valor que vai ser 1,33, porque está aqui, está dado, né? Desculpa, eu falei, mas não falei. Então, eu tenho que considerar o intervalo de confiança para um CPK estimado como 1,33 e um número, uma amostragem de 20 indivíduos, 20 peças, tá? Aqui ele já deu o CPK estimado para a gente, tá? Eventualmente vocês vão precisar calcular esse CPK, tá? Então vai ser 1,33 vezes 1 menos aquele valor que a gente achou de 1,9 numa coluna mais 0,06 na outra, 1,96, tá? 1 sobre 9 vezes o n, vezes 1,33 ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes 20 menos 1. E a mesma coisa para o lado de cá, mas aqui é menos, aqui é mais. Tá? Então as equações não são exatamente iguais nas duas extremidades. Porque uma representa o quê? O valor inferior, né, dentro do nosso intervalo de confiança, o valor mais baixo, e a outra representa o valor mais alto para o nosso CPK. Tá? Então, disso aí, a gente vai encontrar o valor que ele vai ser dado como de 0,88 até 1,78. Vocês veem que ele está ali, né? Um é o dobro do outro, essencialmente, tá? Isso não é por acaso, tá? Isso aí é porque a gente tem uma coisa que está mais ou menos distribuída, mas vocês conseguem enxergar aqui, né, que existe um problema sério aqui, né? Porque se eu considerar que esse CPK aqui ele pode acontecer, eu estou dizendo que quando eu calculo um CPK estimado de 1,33, tá? Ele pode ser 0,88 na verdade. E 0,88 na verdade representa um processo que está fora de controle, tá? Porque eu tenho um momento ali onde o meu CPK é menor do que 1, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que enxergar. Então, fazer essa análise do intervalo de confiança, ela é importante. Por quê? Então, vamos deixar isso reforçado para vocês, tá? A gente tem que levar em consideração que a gente vai estar fazendo esses cálculos, tá? E eles vão ser baseados em amostragens, ok? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Da mesma maneira que a gente viu anteriormente, esse intervalo de confiança aí, ele é grandinho, tá? Ele é grande. Então, por ele ser amplo assim, ser grande, a gente tem que tomar este cuidado
aí a mais, tá? Claro, né, um CPK de 1,78 é muito bom, né? Mas 0,88 tá fora, tá? Tá fora do controle. Não tá legal, tá ruim, essa é a palavra, tá? O que a gente tem que lembrar toda vez que a gente for falar, né, de cálculos sobre capacidade de processo, tá? Então, primeiramente, eu vou partir dos gráficos de controle, tá? Então, eu só posso começar a pensar em fazer cálculo de capacidade de processo se, só para fazer um apanhadão para vocês lembrarem tudo que a gente discutiu, tá? Quando o meu processo está sob controle, ok? Se meu processo não estiver sob controle, tá? Não tem muito que eu possa fazer. Então, a partir do meu processo estar sob controle, desculpa, não tem nada que eu possa fazer com os cálculos. Eu tenho que ir lá e trabalhar para o meu processo ir para controle, tá? Ficar sujeito apenas às variações comuns, tá? Então, eu vou chegar a partir disso, então, fazer uma análise dos gráficos, né, para ver se está sob controle e posteriormente fazer uma interpretação correta dos meus valores de CP, CPK e CPM, o médio, tá? Então, o ideal é que eu faça esses cálculos todos, eu faça essas avaliações, tá? Desculpa. Eu tenho que saber um pouco da distribuição dos meus dados, então eu tenho que ir lá fazer um histograma para saber como os meus valores se distribuem. Idealmente eu faria um teste de normalidade. A gente não vai entrar nessa seara de fazer teste de normalidade, mas porque primeiramente a gente precisa ter um espaço amostral maior, tá? E a partir disso, então, a gente vai calcular os nossos índices de capacidade, né? Encontrar esses índices, tá? E, claro, a gente vai, dentro do possível, tentar trabalhar com o uso do intervalo de confiança. Por quê? Porque o intervalo de confiança vai aproximar, vai permitir a gente enxergar esse erro que a gente está fazendo, tá? Então, existem erros que a gente vai estar fazendo aí quando você considera toda essa aproximação de espaço amostral que a gente está falando, tá? Então, uma vez que eu tenho eu consigo enxergar isso, eu consigo saber se de fato eu tenho uma boa confiança para afirmar o que eu estou afirmando no meu processo, tá? Então, pessoal, a parte da aula que eu queria apresentar para vocês é essencialmente isso, tá? Então, só para a gente lembrar, né, existe aí um problema de amostragem, a amostragem ser pequena, tá? E eu vou colocar uma listinha de exercícios para vocês darem uma estudadinha, tá? Então a listinha já vai estar disponível quando essa aula estiver disponível para vocês. E aí vocês pegam esse material, deem uma lida de novo, resolvam a lista de exercícios, beleza? Então tá bom. Tchau, tchau e até a próxima aula.